Então, queridos, continuando nossa aliança 559 de hoje, eu estou com a minha internet com problema, caiu o YouTube, então viemos aqui para o Zoom e vamos seguir nossa leitura. É interessante porque esse é o lugar que me sinto mais confortável, é no Zoom. Depois no YouTube, depois no Instagram. Instagram é o lugar que me sinto menos confortável, o lugar mais inóspito que eu tenho é o Instagram. Mas esse aqui é o lugar mais confortável que eu sinto. Vamos nessa. Retomando. Então, nós estamos falando sobre esse Deus oculto, nós estamos falando sobre essa questão dessa justiça, de como praticar isso de uma forma ritualística para que a gente possa ascender. Isso traz toda a palavra e a revelação. Nós estávamos lendo, vou fechar aqui, faz mais sentido isso aqui. Nós lemos Provérbios 29, em que termina: os justos detestam os desonestos e os ímpios detestam os íntegros. Provérbios 29. Eu falei 19, né? Isso, 29. Né? Os justos detestam os desonestos e os ímpios detestam os íntegros. E aí não tem esse lugar do meio grave. Não tem esse lugar do meio grave. Tudo bem, tem compaixão, dá para entender o estado de consciência, etc. Mas o que é justo é o justo, o que não é justo não é justo. O que é íntegro, e o que não é íntegro não é íntegro. Íntegro é um lugar que não está violado. Isso é íntegro. Se você tem um iogurte que está aberto, ele já não está mais íntegro, está violado. Né? Então, íntegro é íntegro, justo é justo. E aquele que não pratica isso é um problema. Né? É um problema. Então, beleza. Aí, eu separei aqui, e é para onde a gente estava indo quando fomos derrubados ou caímos, etc. Bate-papo. Lucas 8. Coloquei aí para vocês possam abrir. Lucas 8, tá? Lucas 8. Então, vamos ver o que Lucas 8 traz. Gostaria que vocês fossem direto para eu gostaria que vocês fossem direto para aqui, para o versículo 16. Depois nós vamos voltar, tá? Então, tem várias... Lucas traz várias parábolas e contos, né? E aqui está a luz do candeeiro. Então, 16 diz o quê? Ninguém acende uma candeia e esconde um jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo da cama. Contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entrarem possam ver a luz. Então, vai fazer o quê? Uma coisa justa, adequada. Está usando com propósito, o sentido aqui. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Cara, isso aqui é muito forte. É esse versículo, né? Que eu peguei, tá? 17. Esse versículo que eu peguei e que traz tudo aquilo que nós estamos falando, né? Versículo 17. Então, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido
a luz. Nada é nada, com N bem grande. Né? Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Cara, isso aqui é muito forte. Muito forte mesmo. Né? Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. O quanto estão compreendendo sabedoria, palavra, entendimento, etc. A quem tiver, o quê? Atenção, justiça, luz, tudo isso que nós estamos falando, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Simples assim, tá? Na história. Então, vamos lá em cima. Vamos lá em cima e vamos ler Lucas todo, tá? A ilustração do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, isso. Já tá. Mas eu acho que é melhor. Cá, então. Ok. Deixar destacado. Muito bom. Então, vamos lá. Os 12 estavam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se numa grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades lhe contou esta parábola. Ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, parte delas caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Qualquer semelhança é mera coincidência com tudo que nós estávamos tratando nos hóspedes especiais no dia de ontem, certo? Cuidado com o que você vai semear e onde você vai semear. Outra parte caiu nos espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Eu liberei aqui, acho que a Vera. Pede para a Vera voltar o Luzia Solange, por favor, que eu não vi. Eu vou te colocar aqui como co-host, tá? Estou te colocando como co-host, que eu não vi. Manda um recado para a Vera Lúcia, que eu acho que eu vi agora ela saindo aqui. Por favor. Bom dia, Hebe. Então, outra parte caiu entre espinhos e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, cresceu e deu a boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uau! Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus. Está oculto, o mistério, misterioso, que é mister. Para os outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aos outros falo por parábolas, para que vendo o que é visível, não vejam. O quê? O que está oculto, o que está por trás. E ouvindo o som, não escutam, não entendam a música das esferas, o criptar das estrelas, os sinais.
né? Falamos disso ontem, tudo disso. E esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Você vai tocar pela palavra de Deus aqueles que estão aí. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Crescem durante um tempo, mas desistem na hora da aprovação. Prova a ação, dá continuidade, não tem resiliência. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas não seguiram seu caminho. São sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão frutos com perseverança. Uau! Caramba, que incrível isso. Então, é escutar o que está além, é ver o que está além, é pegar aquilo e praticar. Precisa praticar. Se não praticar, não tem jeito. Se você não colocar a ação na história, isso é a raiz. Vai crescendo, vai se enraizando e vai florescendo. Não tem jeito. Se parar, não vai funcionar a história. Aí nós lemos A Luz do Candeeiro e vamos para a próxima 19. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não precisam estar me vendo. Percebe? Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos ao outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E disse: onde está a sua fé? Perguntou ele a seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Então, o que disse e diz na palavra? O que diz em Gênesis, né? O que diz em Gênesis? Fala: e Deus fez a terra e viu que era bom. E Deus fez as aves e viu que aquilo era bom. E Deus fez os mares e viu que era bom. E fez os peixes e viu que era bom. E fez os animais e viu que era bom. E por último fez o homem e viu que este também era bom. E ele diz: tudo que está abaixo dos seus pés está sobre o seu governo e sobre a sua direção. É isso que ele diz, né? Então, isso significa os ventos, as águas, os animais, os minerais, os vegetais, tudo está sobre o governo da espécie humana em que nós habitamos nesse momento. Nós estamos encarnados num corpo humano. Deveríamos governar tudo. É isso que diz essa parábola que está falando. Está falando sobre o oculto, que está por trás. Você não governa uma água, não governa um vento, não governa um elemento, um elemental, se você olhar para ele. Você tem que olhar o que está por trás. O mistério, o que está oculto. Saber o que está oculto. É disso que nós estamos falando hoje. Daquilo que está oculto. Vamos seguir aqui. Um homem dominado por demônios. Navegaram para a região de Gerasenos.
que fica do outro lado do lago, na frente da Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em voz alta: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te para não me atormentares. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio em lugares solitários. Jesus perguntou-lhe: Qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Por isso que eu falo para não falar essa palavra. Pegaram agora? Vocês vão entender. Fala hostes. Não fale a palavra legião. Pegaram agora? Aí o código, a chave, tá? Fale hostes. Quando é um conjunto de anjos, conjunto hierárquico elevado, são hostes. Não fale essa palavra. E imploravam-lhe que não os mandassem ao abismo. Eu contei uma passagem para uma de vocês aqui, que aconteceu exatamente isso numa aliança ativa, outro dia. Eu estava fazendo a aliança ativa e recebi uma visita escusa. Encarcerou, cara, simplesmente. Invocar Micael, encarcera e leva. Simples assim, cara. E vai embora, né? E a aliança ativa correndo, né? E cuidando de um outro lado. Esse é o lugar. Nós somos múltiplos. É exatamente isso. Imploravam-lhe para que não os mandasse para um abismo, porque é esse lugar. Vai ser levado, irmão. Não tem jeito. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhe permitisse entrar neles. Olha aquilo, olha que doideira. E Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Olha que doideira. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Cristo, vestido em um perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como os endemoniados foram curados. Então, todo o povo da região de Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam endemoniados pelo medo. Olha essa chave. Todos os povos, todo o povo da região suplicou Jesus que se retirasse, porque medo. Ele entrou no barco e regressou. Olha que doideira. Nós lemos Mais Esperto que o Diabo. E lá está muito claro que a principal arma que ele usa é o medo. Essa é a principal arma que ele usa. Né? Esse medo produzido pela mente. Medo produzido pela mente. Opa, aqui. Então, olha que doideira, né? Porque é exatamente esse contraponto. Né? É você estar... Isso é enfeitiçado. Esse é o lugar do ritmo hipnótico, né? De você estar com o ritmo hipnótico para aquele lugar, tá acostumado naquele lugar. Então, você está dominado, né, por aquilo. Então, olha que doideira. Né? Dominados pelo medo, pediram que ele fosse embora. Ele entrou no barco e foi.
O homem quem havia saído dos demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito a ele. Isso é doideira completa. Uma moça morta e uma doente. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se nos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, 12 apóstolos, 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo. 12 anos a criança. Ela estava ali há 12 anos sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha em médicos, mas ninguém poderia pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Como fora instantaneamente curada. Então, lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. A sua fé, a não dúvida, isso é muito doido, porque muitas coisas que acontecem como milagre, que é a história lá do... como é que se fala isso? Quando... efeito placebo, né? Se fala. Que vai dar uma bolinha de açúcar e a pessoa se cura com aquela bolinha de açúcar, né? É esse lugar da fé, esse lugar da não dúvida. Então, o contrário é verdadeiro. E nós estamos vendo isso o tempo todo, né? Quando a gente lê aqui, ó, revela-nos os mistérios ocultos e cura as enfermidades. Através dele, consegue levar a alma a Deus. Percebe? Dá esse fluxo, dá esse lugar contínuo, dá esse movimento ritmo e justo nesse lugar. E ter ouvido para enxergar, ter ouvido para enxergar além daquilo, ter olhos para escutar além daquilo. E é exatamente como eu coloquei a frase aqui, tá? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Uau! Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando pela menina. Não chorem, diz Jesus. Ela não está morta, simplesmente dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que desse de comer a ela. Os pais delas ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha ocorrido. Ou seja, os mistérios ocultos do mundo, né? Os mistérios ocultos do mundo. Tem coisa que precisam ver, tem coisa que as pessoas não precisam ver, simplesmente assim, né? Simplesmente assim. E diz aqui a invocação. Façam comigo ela. Arrase-arra, ó Eterno,
Se fui escolhido por ti para ser seu braço justiceiro e executante de tua providência, dai-me tua ajuda para suportar o peso dos meus pecados. Instrua-me, Senhor, sobre teus desejos ocultos. Não faça de mim um instrumento cego. Ao contrário, que minha consciência se encontre sempre iluminada por ti. Saudações ao sétimo coro, ao coro dos principados, o sagrado príncipe Raniel. Uau, uau, uau. Então é isso, os mistérios ocultos do mundo. Simples assim, né? Que está ligado diretamente com aquilo que é justo. Pegaram? Alguém tem perguntas que não quer calar? Deixa eu ver se temos perguntas. Bom dia, Regina. Todas as perguntas. Eu quero perguntar uma coisa particularmente em relação aos porcos, porque, segundo uns estudos de um grupo que eu participava, era a fonte de renda das pessoas a criação desses porcos. Uma vez que Jesus pega a única fonte de renda desse grupo e encaminha, né, aquele ser para esses porcos, ele acaba com a fonte de renda daquele lugar. E é um dos lugares, acho que é o único, que Jesus não voltou. Como que fica essa percepção da prosperidade e da escassez perante esse grupo? Porque isso foi uma coisa real. Existia uma cidade, existia essa situação difícil, aí ele lança aquele ser sobre esses porcos são jogados, né, ao precipício e acaba a fonte de renda daquele grupo. Aí aquele grupo teria que se reinventar. É essa que é a ideia? Era um povo que estava mal acostumado? Porque eles viviam da criação dos porcos. Você pode estudar, pode pesquisar, porque isso que eu estou dizendo é real. Então, é interessante, né? Te agradecer, trazer esse fato, né, para nós e para que a gente possa estar pensando um pouco. Porque, na realidade, ele não mandou os espíritos para os porcos. Note, né? Os demônios pediram para ir para os porcos. Nós podemos ir para os porcos porque eles sabiam que o lugar deles ia ser diretamente enjaulados e encaminhados. X para onde é na história. E eles disseram, não faça isso, deixa a gente habitar os porcos. Né? E ele permitiu, né, que isso acontecesse. Ele permitiu que isso acontecesse. E é muito interessante isso que você está trazendo, porque os porcos não se mantêm vivos, eles todos se lançam no abismo. E a grande pergunta é, primeiro, por que Jesus permitiu que eles fossem habitar nos porcos? Segundo, quando aquela matéria se finda, os porcos se jogaram, esses demônios estão libertados. Percebe? Não estão mais naquele corpo, mas estão libertados. Então, eu acho que passa por isso que você está falando, mas acho que passa por algo mais oculto do que esse lugar visível. Esses demônios habitavam em um único corpo. Vamos lembrar da música Geni, né? Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, né? Ela dá para qualquer um, bendita Geni, né? Esse é o lugar. E quando eles tiveram dificuldades, né? Era o quê? Bendita Geni, né? Antes era maldita, depois era bendita Geni. Ela nos livra de tudo, etc. A música é fantástica, né? Essa música da Geni. É um pouco isso,
todos aqueles demônios, né, dentro de um único corpo. E o que fazia a população? Né? Fazia nada, né? Não cuidava daquela pessoa. Estava ele ali sofrendo, etc. Então, olha que doideira. Jesus livra essa pessoa, coloca nos potes, acaba com a fonte de renda, né? E liberta esses demônios, porque eles, eles vão lá e causam, tá claro isso, entende? Pede, saia daqui, porque nós estamos com medo de você. Né? Quem está provocando esse medo? Os próprios demônios, percebe? Que é a história do livre-arbítrio. Né? Então, não é só a questão da fonte de renda, mas Sodoma e Gomorra, né? Exatamente Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Aí, de certa forma. Obrigada, e aqui traz uma coisa também muito interessante dentro daquilo que nós estamos tratando, que é a história da misericórdia, né? Do coração mole, porque eu só podia olhar isso que Cristo fez, o que estava acontecendo ali, e amolecer o coração e pedir a remissão dos seus pecados, de como estava cometendo uma inadequação com aquele ser ali, com aquela pessoa, enfim. E não foi isso, né, que aconteceu. Então, a misericórdia ela presume, precisa, né, desse coração mole, desse lugar em que você reconhece a sua inadequação, a sua iniquidade, né? Mais perguntas? É só uma colocação. Eu considero Provérbios um lugar na Bíblia bem difícil de estudar, porque são muitas, vou usar uma palavra mais simples, né? São muitas tirinhas, né? Cada tirinha já daria uma mentoria, vamos dizer assim. Cada passagem. E eu sinto que cada vez que você traz essa conexão com a Bíblia dessa forma, firma, vou falar da minha experiência, firma dentro de mim um propósito sagrado, que é de realmente estar nesse caminho. Porque quando você procura outras fontes, outros lugares, outras pessoas, as pessoas que firmaram esse caminho desse estudo, à luz de uma sabedoria que não está ligada à religião, mas ao pensar sobre a sua própria existência, na vida diária, pelo menos para a minha experiência, tem sido melhor. Hoje foi muito. Hoje eu fui em lugares assim, da minha existência, bem delicadas de olhar, mas nas suas mentorias você coloca isso, que é muito importante que a gente olhe para esses lugares, olhe para essas feridas para poder se ressignificar. Então, às vezes, fica um pouco cansativo, porque é extenso, mas ele, na verdade, está na proporção certa para aquele dia. Foi o que aconteceu conosco hoje. A gente estava num ambiente virtual, migramos para outro e veio para esse outro ambiente, que no caso é o Zoom, quem precisava exatamente ouvir esse final, que é a parte mais cabulosa, se eu posso colocar assim. Gratidão às suas palavras, né? E eu acho que essa dimensão que eu estou buscando trazer da integração, né? E do sentido dessa palavra, né? Ontem, nesse livro, nós lemos, né? Um trecho que fala o seguinte, né? Deixa eu ler, deixa eu ver aqui se antes. Não. Então, assim, além dos exercícios austeros do autoconhecimento, do reconhecimento do ser
com S maiúsculo, na solidão, o reconhecimento do ser na solidão. Então, assim, além dos exercícios austeros do autoconhecimento, do reconhecimento do ser na solidão, além da atenção dedicada aos sonhos e às interpretações das escrituras, os terapeutas sabiam apreciar os benefícios do canto e da dança em comum. Philon não desconhece os filósofos. O Philon não desconhece que os filósofos recomendam a dança depois das refeições e os exercícios relaxantes, e que o canto é um bom meio de desatar nós de angústia. Também não ignora os benefícios da massagem reservadas no dia de Shabat. Neste dia, após os cuidados da alma, massageie o seu corpo com óleo. E aí, finaliza. No entanto, Philon parece mais sensível às dimensões espirituais e litúrgicas que os efeitos psicossomáticos desse exercício. Vou ler de novo. Philon, no entanto, parece mais sensível às dimensões espirituais e litúrgicas que os efeitos psicossomáticos destes exercícios, seja qual for, da dança, do canto, da massagem, o que for no corpo. Né? Os terapeutas têm, assim, por objetivo, como a meditação das escrituras, favorecer uma anamnese da presença, que os recentra e conduz por meio da perturbação, mais ou menos explícitas, de suas pulsões, dos seus afetos e pensamentos. Propõe que não é uma técnica particular, terapêutica, mas um conjunto de atitudes, gestos estruturantes. A arte de viver em solidão e em comunidade, simples e alegre, própria de conduzir aquilo que consideram sinais certos de saúde, salvação, a reconciliação, ou a reunião do ser com o ser próprio, a transparência do existencial com o existencial e a amizade com Deus. Então, estou lendo esse trecho do livro para dizer, nas escrituras sagradas e na capacidade de ler o mistério que está por trás daquilo, em que você vai encontrar a própria cura. Você vai encontrar sinais para que você se desfaça de vibrações do passado. Eu disse ontem, se você retroceder hierarquicamente todas as suas gerações até Adão, partindo do princípio que a humanidade começou ali, não importa se começou ali ou não, fazendo uma conta aqui, certo? Avô, bisavô, tataravô, vai embora, etc. Qual a sensação que a gente tem? A sensação que nós temos é que isso vai dar pelo menos 10.544 gerações. E são só 170. 170, aproximadamente. De Adão até você. Então, ao fim e ao cabo, é ali. Tudo isso que veio da humanidade, nós carregamos esse lugar. Lê as escrituras, o que os antigos sábios escreveram, como os provérbios, como os salmos, como a Torá, como a Bhagavad Gita, como o I Ching, ou o que quer que seja, com um olhar além daquilo que está escrito, além da grafia que está por trás. É você desvelar a você mesmo. É você limpar caminhos que foram sujos lá atrás. Esse é o lugar. Obrigada, Luiz Marcelo. De nada.
ser um hemeneuta, né? Um leitor de sinais, esse é o lugar. E para você que quer adquirir esse lugar e acha que isso é importante, não há como fazer isso se você não estudar as ciências herméticas e as leis herméticas. É só por meio desse lugar que você vai descobrir os sinais todos. E ler a palavra dessa forma que nós estamos lendo, ela precisa ser lida como uma terra úmida, em que a semente penetra. Essa semente precisa penetrar, precisa descer. Não é na razão. A razão, ela é dura. Ela é uma terra dura, não entra semente. Você compreende a semente, você compreende a terra, mas só quando você abre esse campo, espaço, esse vasto, entra nesse lugar vasto, é que a semente penetra no solo e ela pode florescer. Senão, não é possível acontecer isso. Mais alguma pergunta? Podemos partir para a nossa aliança ativa. Hebe me dá um positivo. Podemos partir para a aliança positiva. Vamos lá, bora botar, como é que você fala? Bora botar pressão no sol? Essa frase é ótima. Botar pressão no sol. Ela na realidade não é, essa frase não é minha, essa frase é do Pablo, né? Para honrar, ser justo. Eu sei que é dele, mas você fala com a outra pegada. Tem uma outra nuance, tem uma outra conotação, exatamente isso. Exatamente, essa pegada. Eu prefiro a sua. É só uma questão de gosto. Deixa eu até fazer um parêntese sobre isso. Eu tenho um primo que já conhecia a história do Marçal, né? Só que ele usou esses conhecimentos para um outro lado, entendeu? Então, cada vez que... Seu primo? Então, cada vez que quando eu cheguei na aliança, não sabia, assim... Depois eu comecei a perceber que tinha alguma coisa, que era um caminho parecido, né? E eu já coloquei para você num outro lugar, que eu prefiro essa sua pegada, que ela é mais holística, eu acho que tem mais a ver com a minha natureza. Mas o propósito, ele é justíssimo. Tanto que ele está aí fazendo, né, o que ele tem que fazer. Ontem eu fui dormir pensando nisso, e hoje você me traz isso na palavra. A palavra ela é a mesma. O que a gente vai fazer com ela é que é da nossa responsabilidade, né? E ontem eu tive coragem de mandar essa mensagem para o meu primo. Falei, você conheceu isso há tanto tempo atrás, há 3 anos atrás, e o que você fez com o que você conheceu? Porque eu fui dormir pensando nisso ontem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ferramentas que você traz, porque elas são poderosas mesmo, muito poderosas. E o que a gente vai fazer com elas é uma escolha nossa e tem que ser consciente. Cada dia que eu acesso essas ferramentas que você traz, mais eu penso sobre isso. Quanta responsabilidade está vindo sobre mim ao estar acessando esse conhecimento. Obrigada. Bom, você estava, de certa forma, em ressonância com a mentoria de ontem à noite, porque o final da nossa mentoria, que se deu 11h30 da noite, né? Acabou a mentoria às 11h30 da noite, eu finalizei dizendo exatamente isso, né? Uma mente expandida não volta ao mesmo lugar
Como disse Einstein, vocês têm uma responsabilidade aqui, então é colocar em prática. Um dos integrantes, preservando, porque foi uma reunião fechada, né, disse, agora eu sei, e preciso ir com calma, colocando as coisas. Eu falei, não tem calma não, filho. Não tem calma não. Né? Isso é como se tivesse repetido 10 anos e falasse, agora eu sei o que eu tenho que fazer para passar de ano. Calma, que eu vou com calma aqui, vou repetir mais uns 4, 5, até colocar a casa em ordem. Não, é agora, é já na história. Então, essa é a responsabilidade de quem toma consciência das coisas, né? Por um outro lado, o que eu percebo é aqueles que não estão com o ouvido e nem com o olho para enxergar o que eu falo, vão passar batido. Vão olhar e vão falar, nada a ver. Vai embora, vai desviar. Tem uns poucos que vão olhar e falar, uau, isso aqui é estranho, mas é interessante esse cara. Deixa eu escutar ele. E vão estar aqui. E vão ter pouquíssimos, que vão entender exatamente o que eu estou falando, vão enxergar o que eu estou falando, vão praticar acima de tudo o que eu estou falando. Porque não é só compreender, é a prática, provação, pôr em ação, a prova em ação, colocar em ação a história. É só aí, falamos sobre o ritmo justo, para você mover, aspirar o ascendente, o movimento para cima, não é parado na história. Então, aqueles que realmente vão fazer a coisa acontecer são os que vão pegar isso tudo, isso que você acabou de falar, e vão colocar em ação. Quando? Hoje. Onde? Nas suas vidas. Nada que eu trago aqui, eu não provei. Nada que eu trago aqui, eu não pratico. Tudo, absolutamente tudo que eu trago aqui está na minha existência. Ponto. Né? Então, eu penso que o que nós estamos fazendo é plantando. Nós estamos num momento. Tem um documentário que eu recomendo sempre, que é O Homem que Plantava Árvores, né? É um documentário que tem uma gravura, ela é em gravuras assim, vai passando, é lindo, né? E ele planta sementes de carvalho. E a parte da tarde dele é escolhendo as sementes que ele vai plantar no dia seguinte. E todo dia ele planta 100 sementes de carvalho. Ele sai de manhã, antes do sol, para botar pressão no sol, e planta 100 sementes. E colhe um tanto outros de sementes de árvores que já floresceram. E ele passa a tarde, depois de cozinhar, etc., escolhendo as boas sementes que ele vai plantar no dia seguinte. Mas ele precisou plantar uma árvore, florescer, e aí começar a escolher as sementes. Eu sinto que é isso. Que eu já plantei uma árvore, que já tem sementes, e eu estou aqui falando e trazendo trazendo a palavra, trazendo essa pegada que tem a ver comigo, com a minha nuance, de uma forma laica, de uma forma holística, como você colocou, integrativa, com um olhar além. Não ou. Isso vai começar a vir. É isso, escolher essas sementes e plantar. Então, eu falei ontem, esse movimento que se findou ontem nós tivemos a última reunião dessa mentoria. Ela começou com 34 pessoas. 34. E eu falei, vão terminar aqui de 5 a 7. Quantas pessoas tinham na reunião ontem? 5. É assim. Então, eu falo, se a gente quer crescer o movimento, tem que crescer a areia que coloca no balde, porque o balde é furado. Ele vai sair, vai escorrer areia para baixo. Você tem que aumentar o volume de areia que você vai colocar na história.
e vai ter uma ressonância com alguns. Serão poucos, depois dezenas, hoje nós somos dezenas. Dezenas. E nesse balde já somos milhares. Pegaram? Você olha, tem 1.100. Éramos 1.000, já está em 1.100. Né? Então, somos milhares. Mais dezenas que são essas pérolozinhas, entende? Que vão ser plantadas e vão frutificar e vão dar outras tâmaras, vão dar outras carvalhos. E assim por diante. É um trabalho constante e gradual. Diário, todo dia. Dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. E assim por diante. E do comentário que você está perguntando, Lúcia Solange? O comentário que eu falei aqui? Está aqui. Esse aqui, ó. Tá aí. Chama o homem. Não. Alguém tem mais alguma pergunta que não quer calar? Podemos ir para Regina. Quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada? Bom dia, Luiz Marcelo. Mais uma vez. Seguinte, queria te perguntar, te falar uma coisa. Com a situação, uma determinada situação que eu estou vivendo, com mais o programa 12 em 12, mais aliança ativa, não é sempre que eu faço, certo? E está me ajudando muito. Estou vendo a ficha que caiu hoje, que eu estou começando a aprender a lidar com o ego, né? Porque muitas vezes o ego ele fala muito alto. Eu já trabalhei muito na noite e tal, então, tipo, acaba tendo o ego um pouco inflamado, né? E teve umas situações que aconteceu na minha vida que me fez assim, tipo, acorda, não age assim, tem humildade. E aquela coisa, quem tem humildade consegue resolver uma série de coisas, né? Consegue, como você fala, quem tem humildade tem honra, né? Aqui na Terra. E o que eu estou te falando é que eu venho agradecer e eu sempre fico assim, sabe? Às vezes eu me cobro de certas coisas. Eu vi que eu não tenho que cobrar, porque as coisas vêm e as coisas têm o seu tempo. Porque quanto mais eu me cobro, mais eu pego o chicotinho. Você entende? Você entende o que eu quero dizer, Luiz Marcelo? Quanto mais eu me cobro, mais eu vou lá e pego o chicotinho. Ah, você não fez isso. Ah, você não sei o quê. Não, não é assim. Bem, era isso que eu queria falar. Não era bem uma pergunta, entendeu? Era só
dando uma continuidade, está te dando um feedback. Obrigada. Acho que é isso. Você é uma sagitariana, né? Signos de fogo, eles têm uma questão com o ego, né? Assim, pode ter, né? Uma questão com o ego mais inflamado, né? Então, exatamente. O signo do fogo é fogo, né? então, observar esse lugar e a humildade está ligada à soberba, né? A falta de observar o seu tamanho. É uma distorção do tamanho, né? Se enxerga maior do que é. Enfim, é um pouco isso. Então, queridos, vamos à aliança ativa, vamos lembrar aqui de que daqui 6 dias, nós começamos o nosso Plano 24, que é o planejamento para 2022, fazer uma profunda reflexão de 2021. Nos últimos 12 dias do ano, 12, falamos sobre o 12 aqui, as parábolas trouxeram isso. 12 demônios, uma criança de 12 anos, a mulher 12 anos doente. Esse 12 apóstolos com Cristo. Esse 12 é importante, né? Esse número 12. Por isso que o programa chama 12 em 12, 144 ao quadrado de 12, e assim por diante. Né? Então, dia 20, segunda-feira que vem, nós começamos 24 mentorias. Uma mentoria por dia, fazendo uma revisão profunda, mês a mês. Dia 20, vamos olhar janeiro desse ano. Dia 21, fevereiro. Dia 22, 24, março, e assim por diante. Né? Então, essa é uma novidade. Normalmente, eu ensino a fazer o Aurim, falo sobre esse rito, e deixo as pessoas fazerem. Esse ano eu estou testando um novo modelo, de estar junto com as pessoas, mentorando elas durante 24 dias, para poder colocar elas em ação, porque essa é a minha pegada, eu quero ver vocês entrando em ação, construindo seus aurins. Eu busquei 2 aqui, outro dia eu prometi, ó, esse é um, por exemplo, meu, esse é um outro, né, que está aqui. Então, se eu buscar aqui, por exemplo, aqui a revisão. Então, eu vou estar trazendo isso tudo para vocês, né? Por exemplo, aniversário da minha filha em 2018, 17/7/2018, por exemplo. Né? Aqui a gente coloca a data, uma terça-feira, coloquei um título, né? É importante sempre ter o título aqui, né? Eu coloquei lá, aniversário da Gabi, 23 anos, da minha filha. Desencontro. Acordei pelos anjos. Voo em Guarulhos. Levei 6h30 em trânsito. Dormi tarde, atendi Fernanda, contente com o processo. No Poente, que é uma mentoria que eu fazia, que eu participava, né, que era um grupo de transmissão. Esquecimento, a ignorância, recordar, lixo que tem que conduzir. Atualização e potência, colapsar para expandir. Natureza se explica, a alma se sente. Resolver as pendências do dia a dia, não ser vítima da passagem, e sim sujeito. Então, tudo isso eu estou lendo para vocês, e me cai a ficha de tudo que eu vivi nesse dia. Eu sei exatamente o que é isso aqui, esse resumo. Né? Por quê? Porque está aqui, ó. 18,
retomada. 19, o trabalho. 20, IC, que é a iniciação científica. 21, improdutivo. A revisão da semana, individual, eco. Percebe? Né? Aqui, registrado. Para a eternidade. Né? Bonitinho aqui. Então, nós faremos, né, a nossa revisão do ano de 2021 e a projeção do ano de 2022, nos primeiros 12 dias de janeiro. É isso, não tem base uma coisa dessa. Uma pessoa sem história é nada. Se você não sabe quem você foi em 2018, é um problema. Ah, Luiz, mas eu não vou lembrar, Luiz Marcelo, não vou lembrar o que foi em janeiro de 2000. Você não vai lembrar, e se você não começar a fazer agora, você não vai lembrar também em dezembro de 22 o que você fez agora. Então, é agora que você tem que começar a escrever. Simples assim. É isso que nós vamos fazer durante 24 dias, os últimos 12 dias e os primeiros 12 do próximo ano. 24 mentorias. Então, se você está interessado, está aí na descrição. Só você entrar ou clica na bio do meu Insta, também está lá. Se inscreve, não fica bestando. Não besta. Quem besta está com a besta. É isso mesmo. E alguns se incomodam com essa minha fala, mas essa é a verdade. Então, não besta. Né? Esteja esperto e desperto na história. Segunda-feira, nós começamos o Plan 24. Muito bem. Então, vamos para a nossa aliança ativa de hoje, conectado a Rahaziahá, 51ª frequência do único Deus, Deus oculto. Vamos fazer nossa profunda revisão. Hebe caiu aqui na nossa conexão. Então, vou trazer esse recado que é importante. Se você escuta isso no seu coração, que é um movimento importante para as pessoas, que levar ela para o próximo nível, e vai levar ela mesmo para o próximo nível, que ela vai se ver da onde ela veio, aonde ela está, e aí sim ela pode dizer para onde ela vai. Não tem jeito de você planejar para onde você vai se você não sabe de onde você veio e onde você está. É tão simples isso, é ridiculamente simples esse lugar. Então, preciso olhar. Tenho dito, não adianta. Qual foi minha rentabilidade esse ano? Foi 50 mil reais o ano todo. Eu não posso fazer os mesmos 50 mil reais no ano que vem. Isso é a mesma coisa de você pensar numa árvore que produziu 100 frutos e o ano que vem vai produzir os mesmos 100 frutos. Não vai. Aqueles frutos vão cair, vão gerar outras árvores. Pegaram? Agora, o problema é que a pessoa gera 100, no ano que vem gera 100 de novo, às vezes gera 50. Isso não é a progressão do universo. Isso é uma crença limitante. Esse 100 tem que virar 200, 200 virar 400, 400 virar 800, e assim sucessivamente. É isso que o universo mostra para nós. A grande escola nossa é o próprio universo. É só olhar o que o universo está fazendo. Então, olhar como é que progrediu minha relação, como é que progrediu a minha saúde, como é que progrediu a minha espiritualidade. E isso precisa ser renovado, precisa progredir. Essa é a abundância, precisa prosperar aquilo que já é abundante. Prosperar, somar e multiplicar, somar e multiplicar, somar e multiplicar, multiplicar. Eterno, esse é o lugar, esse é o lugar. Sair da questão cômoda. Então, precisa saber de onde veio. Caramba, de onde eu vim? Eu estou aqui e agora eu vou projetar para onde eu vou. Senão, não tem jeito. Então, se você sente que isso está no seu coração, você sente que isso faz parte e que deveria estar com outras pessoas, então convide. Não convença ninguém. Cada um tem o seu processo. A pessoa tem que... Não quero saber de onde eu vim, não quero saber onde eu estou, e sei lá para onde eu vou, tanto faz. Eu estou trabalhando, ganho meu dinheirinho, sei lá, pago, não quero pensar. Beleza. Em paz, fica no seu processo. Se você que está aqui acha que isso aqui é importante, convide. Mas saiba, se você convidar 10, a probabilidade é que um fique no mínimo. Vai ficar de 1 a 3.
Então, se você quer 10, você tem que convidar 100. Convidar, né? Pulverizar esse lugar. Tá bom? Então, vamos à aliança ativa. Vamos fazer a aliança ativa de hoje. Se coloque numa posição adequada. Se coloque numa posição adequada. Vamos agora esquecer quem está fora. E vou dar frequência aqui. Feche os olhos físicos para poder abrir a visão interna. Respira fundo. Soltou pela boca. Mais uma respiração. Uma terceira. Soltou. Se mantém conectado à sua respiração. Sente o ar entrando e o ar saindo. Sentindo esse movimento constante e gradual. Mágico e fluido. Perceba como essa respiração é justa, ela é precisa. O que eu te convoco é perceber o que está por trás dessa respiração. Tem um sistema autônomo acontecendo, de entrada e saída do ar. Uma troca de oxigênio e gás carbônico. Sistema acontecendo. Mas tem algo por trás aí. Dá sentido a essa respiração. Olhe o que está por trás. Leve atenção aos seus pés. Caminham nessa terra. Tome consciência que a função mecânica dele é sustentar esse corpo, mas que tem uma função, um propósito além de simplesmente caminhar. Deixando rastros de luz aonde pisa. Os ossos, sua perna, suas mãos, elas produzem. Está além só do movimento da mão, que ela toca, que ela transporta, que ela transforma. Está além das mãos, os braços, sua coluna da base até a cervical. Carrega essa coluna, está além dela. Dá o sentido e propósito. Deixa ereto, flexível. Leve sua atenção ao seu coração. Perceba o pulsar desse coração. Tem uma frequência
o pulso que dá ritmo, que bombeia esse sangue. Eles têm uma função atrás, oculta, desse coração. Olha o que está por trás, leia esse sinal. Leve sua atenção ao seu estômago. Seu intestino. Cada um cumprindo sua função. Mas com o mistério e o oculto por trás. Leve sua atenção aos seus rins. Coleta esses líquidos. Transportam ele para a bexiga. Ele tem sua função oculta também. De como ele trabalha esses líquidos. A purificação, a retenção. Cuidado desses líquidos com o corpo. Os órgãos reprodutores. Cumprem essa função, mas tem um propósito por trás. A perpetuação da espécie, a multiplicação. Observe essa máquina, que é um conjunto, tem uma aparência, mas que cumpre um propósito e uma função que está por trás daquilo que é visível. Leve sua consciência ao seu tato, no corpo de sensação. Capta a temperatura, o toque. Te dá a possibilidade dessa experiência do toque. O gosto na sua boca agora. O cheiro, o odor. Chega às suas narinas. Canais do prazer. Da alegria. Da dor, do sofrimento. Mas que capta. Leve sua atenção aos seus ouvidos. Escute o que está por trás. Está por trás desses sons que chegam até você. Eleve sua consciência ao seu campo emocional. Observe as suas emoções. Uau. Talvez você tenha uma felicidade, mas o que está por trás dessa felicidade? Está oculto e misterioso. Ela vem da onde? Pode vir de tantos lugares. O que está por trás dessa felicidade? Não é isso. É pelo estado de frustração. Se você para, se acopla na frustração em si, perde a experiência do que está por trás dessa frustração.
está por trás dela, está por trás dessa alegria, dessa raiva, está por trás, está oculto, que é misterioso, essa gratidão no seu coração. Eleve sua consciência aos seus pensamentos, ao campo mental ordinário. Pensamentos de planejamento, pensamentos que passam. Mas são os pensamentos que passam, que passam, que está por trás deles. Eles se apresentam a você, mas o que está por trás deles. Que dá sentido e propósito a esses pensamentos. Talvez não tenha sentido nem propósito a você. E aqui começa a mágica. Aqui começa o poder real. Você perceber que é você no comando, direcionando seus pensamentos, sentimentos e prazeres. Eu convoco você a recordar o dia de ontem, porque esse você consegue. Lembre, você acordou, como você acordou. O que aconteceu durante o dia. Observe um lugar feliz, observe um lugar alegre, com muita gratidão, que aconteceu no dia de ontem. Mas, sobretudo, observe o que está por trás dessa felicidade, o que trouxe essa felicidade, o que está por trás dela. Então, o culto, nesse momento, foi muito pleno e feliz. Sua volta. Você vai perceber um sentido além do sentido. Vai sentir, perceber o que move aquela energia. Preenche seu coração, compreensão, sabedoria, entendimento, graça. E leve sua consciência agora ao topo de sua cabeça física. Suba a 1 metro, mais ou menos, e contemple a esfera de luz se apresentando a ti. Uma segunda esfera um pouco atrás e acima, e uma terceira acima dessa, alinhada à primeira. Contemple o exército, Mestre Apovena, descendo a sua luz líquida rosa clara, penetrando o topo dessa cabeça, inundando o cérebro, os ossos, os olhos. Esse corpo todo é um rosa claro, o sangue, tudo se espalha à sua volta. Sua casa é um rosa claro, total, paredes, móveis, pessoas. Tudo se torna um rosa claro, as cortinas, banheiro. Vai se espalhando para os vizinhos, contaminando casas e prédios, avenidas e carros. Tudo se torna um rosa claro, se espalhando em mares e rios. O céu é um rosa claro, com lilás. Os continentes, os mares, de dentro para fora, emana esse rosa claro no centro do nosso planeta. Tudo se torna rosa claro,
é um planeta todo roseado. Saudações à mestra Plena, saudações a Rahaz e a Ra, saudações aos nossos mestres e guias. Saudamos o eu observador que nós contemplamos agora, o deslocamento de nós mesmos, e subimos pelo segundo céu, pelas brumas, em direção ao terceiro céu, a Jerusalém Celeste, a casa da grande morada, a casa do Pai. Conduzidos e levados pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKadosh, o Espírito feminino, o sagrado. Esse exército, essas hostes, nos conduzem diante do palácio e do trono, passando pelos 24 anciões do templo, os querubins e os serafins, chegando diante dele, se prostrando e postando diante dele. Ó Deus Pai, Deus Mãe, dentro e fora de nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, apesar da limitação que temos de ver a Ti em tudo e em todos. E percebemos o oculto que Tu é, o mistério que Tu és. Ainda assim, pela consciência e ciência, nos apresentamos diante de Ti, pela insistência, persistência, a resiliência, o ritmo e a rotina. E todo dia nos postarmos diante de Ti, de joelhos, com o coração mole, a mente aberta e o terreno fértil. Para nos colocarmos como um servidor de Tua paz, de Teu amor e de Tua obra, pois maior é aquele que serve. E essa é a aventura de qualquer ser. A grande, grande, grande aventura de qualquer ser. Servir. Vir a ser. Jorrar. Ilumina a nós mesmos. Ilumina cada centímetro que possa estar obscuro dentro de nós mesmos. Ilumina a nossa alma e mata a nossa sede. Traga a misericórdia, a benevolência e a graça agora até nós, Senhor. Renova, refrigera a nossa alma. Tu és o maior. E o único temor que temos é perder a conexão contigo. O resto é bobagem. Tu és a porta viva e aberta que nenhum mal pode fechar. Protegido, urgido, estamos por Ti. Uma fé inabalável. Construindo sobre a Tua rocha. Firme com Tua destra. Protegidos com o Teu escudo e nutridos por Tua taça. Carregamos a espada da justiça vindo de Ti. E seccionamos e cortamos qualquer mal dentro e fora de nós. Percebendo sinais ocultos, sutilezas perniciosas, nos afastando do mal, da sombra. Iluminados com a candeia que Tu acendestes dentro de nós. Tu é a força, o amor e o poder e a verdade absoluta. Enxergamos a verdade por meio de Ti. Escutamos a verdade por meio de Tua voz e do criptar das estrelas, na música das esferas. Pensamos a verdade e só proferimos a verdade com justiça absoluta. Sentindo a integridade e a plenitude.
fazendo bom uso de todas as virtudes que tu nos deste. Tu é a força suprema e maior. Tu és o amigo visível que aparece dentro de nós. Tu és o amigo visível que aparece em tudo que os olhos veem. Se desvela a por trás de tudo. Ásia, o Ashakador, Ásia, o Ashakador. Vá trazendo as suas formas de pensamento diante dele, diante de ti. Começamos a co-criar o nosso futuro de uma forma justa e plena. Vá trazendo sua melhor versão, olhando o seu melhor corpo, a melhor casa, as melhores pessoas à sua volta, com uma vibração elevada. Veja que essa casa, ela tem um propósito que está além dela, que só você vê. Esse novo corpo que você está vendo tem um propósito de estar assim, na preservação, do bem-estar, de cuidar daquilo que foi lhe dado. E ter um corpo forte, pleno, um super-humano, para produzir e multiplicar. Renovado, pleno. Você tem um leito real para que você possa descansar esse corpo. Com plenitude, com tranquilidade. Você tem pessoas ao seu lado para somar e multiplicar na alegria, na felicidade. Veja esse corpo saudável, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Tem prazeres saudáveis, à medida, produzindo e falando e jorrando para centenas de milhares de pessoas. Veja seus frutos sendo espalhados. Veja a luz saindo de tua boca e tocando outros corações. Dentro do seu propósito, da sua missão. Veja tudo isso se multiplicando dentro da sua natureza. Sempre observe aquilo que está oculto por trás. O seu empreendimento, da sua palavra. O desfrute em lugares paradisíacos. O sentido e o porquê por trás que só você conhece, que só você vê. Respira fundo. Fechando as suas mãos físicas. Trazendo todas essas imagens plena e pura.
tudo que está oculto vendo por trás, essa energia. E acionando todos os sensores no seu corpo físico, que é aí que vai ancorar tudo isso que você está plasmando. Relaxando as mãos, mexendo o pescoço, respira fundo. Vai esfregando uma mão na outra, outra em uma. E abrindo seus olhos finos. Batendo no peito, dizendo: eu sou a voz. Eu sou a voz da plenitude, sou a voz daquilo que enxerga o Deus vivo em tudo e em todos. Eu sou a voz. Eu sou a voz do Deus vivo. Eu sou a voz da produção e da multiplicação. Eu sou a voz da prosperidade, plenitude em todos os sentidos. Eu sou a voz. Sou a voz da força, sou a voz da sutileza, que rege tudo que é espesso. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Do que você é a voz? E hoje você pode colocar a voz aí, se você quiser, e falar o que você é a voz. Uau! Helene é a voz da força. Uma voz oculta da força. Tem que soltar o microfone. Regina, eu sou a voz da autossegurança. A voz da força. Ah, olha lá, uma voz aparecendo. Regina, você é a voz do quê? Eu sou a voz da autoconfiança. Voz da autoconfiança. Eu sou a voz da segurança. Voz da É que eu segurança. estou trabalhando muito isso. Só fala a voz, sem explicar. José Solange é a voz do controle de mim mesma. O que mais? Vocês são a voz. Eu sou a voz da humildade. Falhou. A voz do quê? Humildade. É a voz da humildade. Humildas. Eu sou a voz da realização. Mais o quê? Vocês são a voz do quê mais? Muito bom. Ok. Alguma pergunta que não quer calar? Senão nós vamos tocar a nossa vida, botar pressão no sol. Hã? Uau! Minha internet está restabelecida. Olha que maravilha. Agora, no final. Tudo bem. Assim é. Muito bom, queridos. Então, lembrem, Plan 24, segunda-feira. Lembrem disso. Começamos o planejamento de 2022, começando pela revisão. Então, se você tem interesse em estar fazendo essa revisão conosco, em 4 grandes áreas, a sua parte financeira, parte das relações e saúde, parte dos seus objetivos de vida, sua profissão e a parte espiritual, burocrática, das ideias, etc. Então, se inscreva, está aí na descrição, se inscreva, que segunda-feira nós começamos 24 mentorias, vou dar 24 mentorias nessa direção, tá bom? Você vai, nesse pacote, você vai receber já a previsão da sua evolução solar, é o seu mapa
do ano, você tem o mapa natal da sua encarnação e o mapa do ano chama Revolução Solar. Você vai ter a interpretação disso. As previsões de 2022 foi uma reunião de 7 horas que nós fizemos. 7 horas, está gravado, você vai receber isso, todas as previsões. E mais o planejamento que você vai estar executando com 24 mentorias. Então, olha o precinho, ó, desse tamanho. Se liga lá na Eduz, dá uma olhada lá na Eduz, nosso parceiro. Né? Se você tiver algum problema, fala com a Elane, aqui, ó, Elane Blau Pazini, tá aqui, ó. Ela que é a mulher da bufunfa, ela é a mulher que cuida aí da parte toda burocrática e financeira. E a Luzia Solange, que se apresenta aqui, cuida da parte de suporte, dá suporte a todo mundo. Amada por todos, foi aniversário dela ontem, estava curtindo no Rio de Janeiro, está queimadona, beleza. Muito bem, queridos. Então, amados, um beijo na alma de vocês e nós nos vemos. Para quem é turma 1 do 12 em 12, tem mentoria hoje à noite, hein? Mentoria de revisão hoje à noite, turma 1 do 12 em 12, tá? Para você que não é turma 1, a gente se vê amanhã às 5h41 da manhã, ou se não, amanhã às 5h59 da manhã no Aliança 559. Um beijo.